Olá, está começando um podcast sensacional para você, Mente, Coração e Negócios. E a partir de hoje, a gente vai trazer a história da Inspirar e Resultate. E começando, é claro, a conhecer um pouco mais de todo esse trabalho apaixonante que eles realizam na área de empreendedorismo. Vamos apresentar os sócios? Vamos conhecer? Eu me chamo Cleberson Portela e vou conduzir esse bate-papo a partir de agora. E eu quero saudar então eles aqui, começando pela Maria Cristina de Lima Froze, que é a nossa querida Cris, popularmente conhecida, né, Cris? Seja bem-vinda. Obrigada, Portela. Olá, pessoal. Então, meu nome é Maria Cristina, sou consultora financeira, atuo na área administrativa financeira há 32 anos, como consultora há 20 anos e atuo também na área de planejamento estratégico. É um grande prazer começar esse podcast e estar aqui presente junto com vocês para nós trocarmos informações sobre mente, sobre coração e sobre negócios. Também quero apresentar aqui o Roberto Feijó, seja muito bem-vindo. Obrigado, olá. Então, meu nome é Roberto Feijó, eu venho da indústria, eu trabalhei muitos anos nessa área, focado muito em gestão de processos e pessoas. E me juntei ao grupo da Inspirar Resultado, é questão de 3 anos atrás, e estamos aí para tentar levar o máximo de soluções para as dores das empresas, para as necessidades das empresas, um melhor resultado. Também está aqui conosco a Verônica Cristina Nicolau, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Então, eu sou a Verônica, sou psicóloga, minha especialização é na área de psicologia organizacional e hoje posso dizer que eu estou apaixonada pela parte de modelagem e cultura organizacional. Então, é um prazer, tenhamos um ótimo dia. Muito bem. E para finalizar aqui com chave de ouro essa nossa apresentação dos sócios, o meu querido amigo Marcelo Brodbeck, que ele tem esse Brodbeck, né? Muito bonito do sobrenome, da Silveira. Que prazer estar aqui contigo. Poxa, prazer é todo meu, que bacana, Portela e equipe. Eu estou na Inspirar já faz mais de 5 anos, eu atuo na consultoria faz 20 anos, isso depois de ter participado em várias empresas como coordenador, gestor, inclusive experiência na Ásia, foi muito bacana. Isso tudo para fazer o que eu mais gosto, que eu resumo como sendo, Portela, eu auxilio as empresas a obter o melhor de si, né, em termos de processos, ou seja, gestão dos seus processos e também das pessoas, das equipes dessas empresas. Obrigado. Muito bem. Então, todos apresentados, hoje a gente tem a grande missão de explicar a essência da Inspirare. E a gente vai começar entendendo qual que é essa força motriz, Cris, que faz com que saia do plano das ideias e seja realmente uma empresa, um empreendimento para as pessoas. Portela, quando nós iniciamos, então, exatamente 20 anos atrás, a empresa fez aniversário ontem, né? Fez aniversário de 20 anos. Quando nós iniciamos a Inspirare, eu tinha saído da área de executiva e começado na consultoria pensando o seguinte: enquanto executiva, eu recebi diversos consultores na empresa onde eu trabalhava e eles me traziam muita coisa técnica, muito legal, né? Eu era jovem, mas faltava um pouquinho de preocupação com o resultado final, com a aderência daquela entrega para a empresa. Né? Diante disso, eu pensei, puxa, eu quero ser consultora, mas eu quero ser consultora para fazer a diferença na empresa, para entregar de fato resultado. Né? E daí, então, surgiu a Inspirare e Resultate. Né? Ela vem desse desejo. E ela vem também de uma inspiração, um insight que eu tive na leitura do livro, que está aqui com a gente hoje, né? O 8º Hábito. Pode mostrar isso aí para a câmera. O 8º Hábito, onde aqui dentro fala sobre a palavra inspirar. O que significa inspirar? Inspirar, do latim, significa sopro de vida no próximo. Né? E dentro dessa essência que a Inspirare trabalha, soprar vida, resultate, né, de resultados nas empresas. Ela surgiu daí. Então, essa entrega é uma entrega de resultado, é uma entrega de necessidade. Então, nenhum dos nossos vendedores vende por vender. Né? Então, o pessoal do comercial da Inspirare
oferece para o cliente aquilo que ele realmente precisa. Nós não empurramos consultoria. Então, isso é uma essência da empresa. E entrega olhando a mente, o mindset do empresário, o coração, os sentimentos que estão ali envolvidos, e aí também os negócios. Que legal. É essa a nossa essência, é essa Inspirare. Que sensacional e que bacana, porque tem sentido, né? Isso que a gente sente e a gente entende, compreende através da visão da empresa. E como que foi construído, então, depois desse processo de entendimento de que era necessário ter esse tripé para os empresários? Como que foi a ida ao mercado? Como que foi os primeiros clientes? De uma forma muito intuitiva, a empresa já começou com clientes. Né? Foi interessante porque foi algo muito natural. Não houve uma prospecção. Nós já começamos com clientes chegando e batendo na porta e dizendo, olha, a gente já atendia Sebrae, né? E esses clientes do Sebrae acabavam retornando para a consultoria, muitas vezes, diretamente, depois das primeiras atendimentos via Sebrae. É interessante porque no decorrer do período a gente vai se moldando. Sim. Né? E num determinado momento eu disse, puxa, ok, eu entrego muito bem planejamento estratégico, entrego muito bem finanças. Mas aquele cliente que precisa processos, e aquele cliente que precisa de recursos humanos, e aquele cliente que precisa de inovação, como é que faz para entregar para ele se eu não tenho essa expertise? Sim. Aí eu disse, mas a gente pode fazer parceria com outros consultores, outras empresas de consultoria e entregar. É uma opção. Mas eu comecei a observar o seguinte, bom, cada consultoria, cada empresa tem a sua essência. E aí chegava no cliente, ele tinha a Cris, com a Inspirare Resultat, tinha outra consultoria, outra consultoria, outra consultoria. Nem sempre essa comunicação era linear. E aí o cliente dizia, o que eu faço? Tu está me dizendo para fazer isso, o outro consultor está dizendo para fazer aquilo. Como que eu fico aqui no meio, eu estou meio perdido? Eu disse, gente, a gente precisa ter todo o grupo dentro da Inspirare. E aí nós começamos a convidar os outros consultores para ingressar. Que bacana. E dentro dessas áreas, dessas expertises, né? Como que foi, então, montar elas? Foi algo, por exemplo, eu conhecia o Marcelo, eu trouxe o Marcelo, ou foi a necessidade daquilo que o Marcelo poderia integrar dentro da Inspirare? Ou foi as duas coisas também, né? Foi a necessidade do que os clientes estavam solicitando, com a análise do perfil do consultor. Né? Para que a cultura do consultor estivesse alinhada com a cultura da empresa. Então, essa entrega real de resultado lá na ponta foi o que balizou. E Portela, a gente teve alguns consultores que passaram pela empresa e não permaneceram, porque não estavam alinhados com a cultura de entrega efetivamente. Entendi. Então, nós tivemos vários consultores, né, que nós tivemos no nosso corpo de empresa mesmo, como sócios, né? Mas que no decorrer do período a gente disse, ok, acho que você pode seguir uma carreira solo muito boa, mas nesse momento não está alinhado com a nossa cultura. Mas me permita fazer um adendo em relação a essa tua pergunta, que tu fizeste agora, a última pergunta para a Cris. Independentemente de que tenha sido eu o exemplo, aquele predicado, aquele exemplo. Mas eu quero falar genericamente. É que o mais bacana dessa procura pela Cris, eu quero dizer que foi a semente disso. Ou seja, qual foi a semente dessa procura? É que em a Inspirare Resultat tendo mais áreas com suas expertises, é muito bacana para aquela empresa cliente, porque daí a gente está, digamos, a Cris, ela é, então, mestre em finanças, ninja em finanças, mas ela vê que, não, tem um problema aqui de RH, eu tenho na minha equipe alguém de RH, então ela puxa. Então, isso é um enorme diferencial da Inspirare, o fato que tem no seu guarda-chuva, no seu leque, então, assim, várias áreas. Só isso, Cris, que eu quis, né, enfatizar como sendo
a resposta para esse exemplo em que ele perguntou, então, casualmente em relação a mim. Ou seja, Mas isso aqui é o bacana, Sim. é uma coisa assim, Disciplinar. É isso, plural. multidisciplinar. Eu ia dizer multissetorial, mas ia ficar muito... Multidisciplinar. Perfeito, Cris. E a Então, gente isso é um sente que é baita como se diferencial. fosse uma formação de um time, né? Sem dúvida. Não é simplesmente, eu vou chamar alguém. Eu vou agregar esse talento para dentro de um time que vai entregar uma experiência completa, que é isso que a gente está dizendo, né? Exatamente. Uma experiência Multidisciplinar. multidisciplinar. E até me permitam, vamos até fazer uma coisa que parece que a gente está fugindo em termos até de brincadeira, mas não. É porque um time, a gente logo lembra um time, ou de voleibol, ou de então, futebol, Esporte. mas é que o time todos fazem a mesma coisa. Claro que tem o zagueiro e tem o atacante, mas dá para pegar uma analogia até de uma orquestra, Uhum. que daí é um time onde eles fazem coisas bem diferentes, né? Exatamente. Tem o violino, tem vários, né? Para Só isso. chegar no resultado. É. E deixa eu trazer um exemplo prático aqui dessa sinergia que está se falando aqui. Recentemente eu estava em conversa com um potencial cliente e ele me falava, mas eu trouxe uma pessoa para ver meus custos e o trabalho não está completo ainda. Eu trouxe uma pessoa para ver meu planejamento de RH e o trabalho não está completo ainda. Trouxe uma pessoa para ver um outro setor que eu não me recordo agora. Enfim, né? O que eu conversei com ele e ele entendeu e gostou e a gente está em negociação, né? Por que ter 5, 6 consultores que cada um responde direto para você como empresário? Né? Se você pode ter um time que está coeso, que conversa entre si, que se o RH não está legal, o processo pode ajudar, se o processo não está legal, a finança pode ajudar e assim por diante, né? Em vez de ficar respondendo para consultores, vamos dizer assim, isolados, né? Então ele percebeu essa vantagem nesse sentido e a gente está realmente em negociação e possivelmente a gente vai poder ajudar essa empresa a ter melhor resultado. Muito bem, a gente está falando de processo, já vamos então entrar na área de processos. Deixa eu complementar uma coisa que o Roberto trouxe, é muito interessante. Nessa empresa, ele prospectou, ele tem o conhecimento, ele entendeu a demanda do cliente, ele entendeu a cultura da empresa. Nesse caso, ele é o gestor do projeto desta empresa. Entendi. Então, se nós estivermos lá em 5, os 5 vão responder para o Ele é o líder. Ele é o líder. Que legal. Para que a gente consiga unificar as informações e não fique pipocando lá com o proprietário informações às vezes diversas, né? E a gente está, eu e a Verônica também atendendo uma outra empresa, e é isso, a gente conversa antes e vai lá alinhadinho para o cliente não ficar perdido na história, né? Só abrindo então parênteses disso, que eu acredito que seja um case interessante. Isso foi desde o princípio ou vocês aprenderam com o andar da jornada aí? Foi desde o princípio. É. Foi desde o princípio. Mas o que foi o gatilho, assim, tem que ser assim? Teve alguma experiência anterior que provavelmente, né? Eu te confesso que as minhas experiências como funcionária com consultores não foram boas. E aquela impressão que muitas pessoas têm da consultoria, né, que a gente ouve no mercado, mais uma consultoria, a consultoria, eu também tinha. Eu dizia, consultor vem aqui para bater papo, tomar café e não resolver nada. Né? Então, quando eu montei a minha, que aí aquela coisa, né, tu falou tanto que agora tu vai acabar seguindo esse caminho, eu disse, isso eu não quero. E a gente tem, e acaba que eu sou um pouco mais autoritária, vamos dizer assim, né? E a gente acaba tendo até debates bem acirrados com relação a isso, né? Tem que ter a entrega, tem que ter a entrega, tem que ter a entrega. Mas me permita fazer ainda mais um complemento em relação a essa tua última pergunta aqui para a Cris. É que existe aquela máxima que, logicamente, todo mundo conhece, que se aprende com os erros. E aí eu faço um grande parênteses. Não só os nossos, como também o de outros, né? O de outrem. E isso é sabedoria, né? Exato. E aí eu quero dizer o seguinte, tu agora fizeste essa pergunta e daí a Cris, não, foi então assim, desde o começo. Poxa, eles já são perfeitos desde o começo, claro, perfeitos entre aspas, né? Ninguém é perfeito. Mas eu quero dizer o seguinte, é que a gente também aprende com os erros de outros consultores, porque a gente escuta dos empresários, esse suposto empresário, que agora ali a Cris até exemplificou, como sendo ali o Roberto, eles muitas vezes, a gente chega lá, o último consultor fez isso, fez aquilo, então a gente escuta muitos erros.
Então, isso faz a gente aprender. Cris? Perfeito, é isso. Deixa eu só fazer uma última colocação, porque eu trago um exemplo do outro lado do balcão. Enquanto eu era funcionário de empresa, e muitas vezes eu tinha que contratar uma equipe, contratar profissionais para fazer um determinado trabalho. E eu tive aprendizado muito grande nesse sentido, porque até um certo momento eu contratava, essa empresa para fazer isso, essa para fazer isso, essa para fazer aquilo. E quando uma não respondia exatamente o que eu esperava, o resultado não acontecia, ficava tudo na minha mão como contratante. A questão, mas agora foi o outro que deixou a parte dele, foi outro que deixou. Então, para mim, isso foi muito marcante enquanto eu estava no outro lado do balcão. E é um aprendizado que eu trouxe para cá também. É agregar valor para o cliente isso se está na mão de uma pessoa única. Eu vou responder para uma pessoa única. E essa pessoa que estamos respondendo é que vai ver da melhor maneira possível para resolver os problemas. Então, quando a gente está no outro lado do balcão, também a gente sente essa necessidade. Isso ficou mais latente quando vim para a consultoria e pude compartilhar isso com o restante do time. Não, e com certeza o teu depoimento agora, Roberto, elucida quem está nos assistindo, né? Porque muitas vezes parece um pouco distante viver uma experiência, mas quando a gente está do outro lado, como tu está trazendo, a gente aprende duas vezes, né? Como disse o Marcelo, até com os próprios erros dos outros, a gente consegue trazer isso e a gente sente isso dentro do DNA da Inspirare Resultate. Tem isso em vocês, né? Vamos seguir então em frente, vamos falar um pouquinho mais agora de outra área, a área de processos. E aí eu quero ouvir o Marcelo porque às vezes a gente não entende direito os processos da empresa. A gente, que eu digo, os empresários, as pessoas, inclusive, que estão ali, os liderados, e como que é essa missão para vocês em relação ao funcionamento, à condução desses cenários, o que tu encontra aí no mercado? Conta pra gente um pouquinho, Marcelo. Pois é, Portela, essa tua dúvida, ela é muito assim, icônica, realmente, porque ela é uma dúvida de muitas pessoas. Até para começar, muitos pensam, quando se fala processos, muitos ligam só com processos industriais. Os processos, aí eu penso, pode ser uma empresa enorme, pode ser uma empresa pequenininha, pode ser até uma dessas carrocinhas, né, de cachorro-quente. Acontece que processos tem também em serviços, tem também, né, no comércio. Faz uns 3 anos atrás, eu atendi uma grande empresa, está até listada na Bolsa Brasileira, que ela é uma rede de lojas, onde ela tem na sua equipe, ela tem lá assim, 2 engenheiras, então casualmente são até umas moças, né, mulheres, então eles né, tem lá assim 2 engenheiras de produção, porque a engenharia de produção é algo totalmente ligado a processos. E aí também tem uma outra coisa icônica, que muita gente liga produção com fábrica. Acontece que produção é também, se eu entro lá na Unimed e eu quero realizar um exame, aquele processo lá é processo de produção deles, porque eles produzem fazer exames, né? Uma loja produz, então assim, fazer a venda. E aí vai, né? Uma transportadora produz fazer a entrega, ou então fazer a coleta e fazer a entrega. Então eu acho que está começando a dar para entender o que eu quero dizer de que processos é tudo. Entende? Processos... Bom, até quando se vai fazer um curso de engenharia de processos, logo no começo, até muita gente fica, ai, que bobagem. Não, mas é que essas pequenas coisas são boas para exemplificar. Se costuma exemplificar se fazer um café. Ou seja, fazer um café moído. Então assim, tem todos os processos para se fazer um café. Né? Ou seja, parece piada, mas é verdade. Então, te respondendo agora bem objetivamente, processos é tudo. Processos são todas as etapas que a gente tem que fazer. E aí entra uma coisa interessante, porque muitas empresas começaram há bastante tempo atrás, ou até há pouco tempo atrás, mas elas começaram pequenas, o que é hiper normal, né? Super normal. Raríssima empresa em que ela já começa a média. E mais raríssima ainda que começa a maior do que média. Mas ela tem processos intuitivos, processos que vêm da cabeça por intuição. Então, não é uma coisa muito formalizada, muito, entre aspas, sacramentada. Entendo. E aí é que entra nós, ou seja, nós somos chamados para empresas desse tipo, muitas vezes, que são empresas que não têm os seus processos ainda
sistematizados, sabe? Eu até às vezes lido com certos clientes que acham essa palavra meio rebuscada. Eu tenho que confessar que eu amo essa palavra. Sistematização, sistematizar. É uma palavra meio longa, mas ela é bacana porque ela torna sistemático. Sim. É que nem uma criança, um filho, uma filha, a gente tem que sistematizá-lo ou sistematizá-la a escovar os dentinhos depois das refeições, por exemplo. Então, a parte de processos também, nós temos toda essa estrutura. E aí, já para finalizar, senão eu roubo a palavra, eu vou até o fim aqui. Então, a gente também atende empresas que têm os processos, como se diz, show de bola. Mas eles querem melhorar. E aí entra o que eu mais amo ainda, porque eu adoro aquela clássica, vamos dizer assim, metodologia, né, do PDCA, Plan, Do, Check and Action. Isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver com outra coisa chamada Kaizen. Muita gente já escutou, né, o pessoal... Até lá na capital gaúcha tem até uma revenda de automóveis que chama-se... Porque essa palavra Kaizen significa melhoria contínua. E a gente pode fazer nos processos melhorias contínuas. Que bacana. Eu acho que eu respondi demais até. Falei. Não, foi muito bom. A gente ficou refletindo. Segue. Mas eu queria também ouvir do Roberto, que atua também nessa área. Como que é essa questão, Roberto, lá quando você vai fazer a primeira consultoria, o primeiro momento, como é que vocês querem trazer esse lado de processos para as empresas? Aí tem algumas abordagens interessantes, complementando um pouco aquilo que o Marcelo trouxe, né? A gente encontra muitas realidades diferentes nas empresas. Empresas que já estão muito estruturadas, como o Marcelo falou, e que precisam realmente ter ajuda para melhorar aquilo que já está implementado. Mas a gente encontra muita empresa ainda que, apesar de estar dando lucro, apesar de estar aparentemente bem, né, aparentemente competitiva, ela está um pouco perdida nos seus processos. E perdidos em que aspectos? Falta de padronização, ou seja, as áreas e as pessoas vão fazendo de maneiras diversas, não necessariamente iguais. Falta de entendimento do processo como um todo, do fluxo como um todo. Isso traz uma coisa que, no meu entender, é muito danosa, que a gente chama de departamentalização. Ou seja, eu trabalho no setor A, eu estou preocupado com as entregas do setor A. Se até às 5 horas, que é meu horário de trabalho, eu entreguei aquilo que me foi demandado para hoje, independentemente se a empresa está alcançando os objetivos ou não, meu setor está alcançando o objetivo. E não é por maldade que isso acontece, não é por má índole, não é por nada. É porque as coisas vão acontecendo dessa maneira e uma hora é necessário um auxílio, é necessário que venha alguém para ajudar a quebrar um pouco esse ciclo vicioso, vamos dizer assim, né? E que os setores, que as pessoas entendam que elas são uma peça do quebra-cabeça. Elas são a peça da engrenagem que precisa rodar legal para que a empresa inteira funcione bem. E essa é a visão que muitas vezes as empresas têm dificuldade em encontrar sozinhas, né? E precisa vir alguém de fora, talvez, para dizer, opa, o que vocês estão fazendo realmente de bom? E continuem fazendo. E o que vocês podem estar, talvez, melhorando, porque todo mundo tem que remar na mesma direção. Tem que remar na questão do resultado da empresa e não do setor. Complementando, é criar uma cultura de time, é isso né, aí. Roberto? Que esse é um grande desafio nas empresas. As pessoas chegarem como um time, né, onde os relacionamentos importam e como uma engrenagem, né? Todos andam juntos. E esse é o grande desafio que eu vejo hoje. É isso aí. E aí que a questão da gestão, ter pessoas preparadas para a gestão e para a liderança desse processo é muito importante. E nós, como Inspirar Resultado, entramos nesse processo para auxiliar as empresas com essas demandas e ajudar elas a prosperarem. E depois dessa abordagem inicial, qual que é o ponto de partida do início do trabalho de vocês? Para o pessoal também entender como que vocês entram dentro da empresa. Eu queria deixar... digamos, além de responder essa bela pergunta, eu queria fazer uma, digamos, uma assim, prerrogativa inicial para esta resposta. Prática. Eu quero sublinhar essa palavra, prática. Ou seja, nós da Inspirare, a gente arregaça as mangas, como se diz, né? Então é tudo na prática. E aí, já te respondendo agora objetivamente, diagnóstico.
Ou seja, assim, semelhantemente como numa questão médica, né? A gente está com um problema, né? O médico não tem como ele enxergar dentro de ti, ele tem que pedir uns exames, ele tem que fazer um diagnóstico. Nós, muito semelhante a isso, faz-se um diagnóstico. Na prática, ou seja, nós vamos lá. Ah, mas vocês não atuam assim, online? Se é uma empresa lá na Paraíba e tu está aqui no estado, tu pode fazer um diagnóstico lá? É possível. Mas é claro que se tiver a possibilidade de se pegar um avião e ir até lá, melhor. Mas claro que dá para fazer um diagnóstico também remotamente. Tanto que até a medicina também Telemedicina. se faz até cirurgias, né, remotamente através de robôs. Tá? Certo. Mas, então, a resposta à tua pergunta, né, até assim, deixo para Roberto e para os demais, mas a resposta eu resumo nesta palavra, diagnóstico. É importante fazer-se esse diagnóstico. Porque semelhante ao médico não tem como enxergar dentro da pessoa. Ou seja, tem que avaliar exames, tanto de imagem quanto de sangue, por aí vai. Vamos mergulhar nessa questão do diagnóstico. Quais são as perguntas que vocês fazem, as perguntas-chave para começar esse diagnóstico na empresa? Vamos lá. Não existe um roteiro pronto, pré-definido. Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação. Mas eu costumo definir o diagnóstico como uma fotografia. Eu vou bater uma fotografia do setor, ou da empresa, ou da área que a gente for fazer o trabalho especificamente. Pode ser a empresa como um todo, pode ser uma área específica. Então, eu costumo definir o diagnóstico que é uma fotografia do momento. E aí, as perguntas que a gente faz, que você solicitou, são perguntas que possam nos levar a conclusões, mas que não sejam um juízo de valor. Essa fotografia não tem como intenção dizer nesse momento, isso é para depois, não tem intenção de dizer nesse momento da fotografia o que está certo e o que está errado. É entender o processo, esse é o objetivo principal. Entender o processo, do meu ponto de vista, sob dois ângulos muito importantes. Como é que é o mapeamento desse processo? Porque todo processo, na realidade, é um processo de transformação. A gente tem entradas, que podem ser matéria-prima, pode ser informação, pode ser modo de serviço, pode ser qualquer coisa do gênero. Passa por um processo de transformação para agregar valor e é entregue ou para um cliente ou para a etapa seguinte do processo. Então, uma questão a gente tem que entender, a gente procura entender como é que é esse processo, desenhar esse processo. E a segunda questão, uma vez desenhado o processo, é poder entender, sob a ótica das pessoas que estão lá hoje, o que agrega valor para poder otimizar e poder melhorar, e o que não agrega valor, que é supérfluo, para eventualmente, numa etapa futura, poder até pensar em eliminar, né? Então, as perguntas que a gente faz é nesse sentido. Perguntas que possam levar a gente a esse entendimento. Seja o fluxo, seja a questão dos tempos que demora, seja a questão de onde é que vem as entradas, para onde é que vão as saídas. Então, essas questões que a gente procura descobrir e registrar nesse momento para poder servir de munição futura. E é bem importante, nesse momento, para mim, é um momento importante para começar a construir um laço de confiança com as pessoas. Porque toda essa informação a gente vai buscar com quem? Com as pessoas que vivenciam aquele processo naquele momento. Então, desde esse momento, as pessoas têm que entender que a gente está iniciando um trabalho para melhorar a vida delas e melhorar a situação da empresa. Né? Se já está melhor, que fique melhor ainda, né? Mas, então, é importante que, desde esse momento, comece a construir esse laço de confiança para que as informações sejam o mais fidedignas possível. Que não tenha aí falsidade, que não tenha, não vou abrir isso aqui por causa disso, por causa daquilo. Então, é dessa maneira que a gente costuma conduzir. E que fique bem claro, né, em complemento a essa resposta aqui do Roberto, que além desse ramo chamado duro, ou seja, hard skills, né, que muito bem falado, que além finanças, área comercial, tudo a gente entra, tudo a gente faz zoom-in, tudo a gente entra. Mas eu quero dizer que além desses hard, nós também fazemos assim questões, ou seja, nesse diagnóstico também entra questões soft, como até ali a Verônica há pouco fez aquele complemento rápido, mas importante, que ela falou acerca da cultura da empresa. Bem importante. Ou seja, nesse diagnóstico não são só coisas hard, tem também as coisas soft, que são as coisas que não se enxerga. Os intangíveis. São as coisas intangíveis, aquilo que se a gente entrar com uma máquina fotográfica lá e só fotografar, a gente não pega a cultura da empresa.
porque a cultura é algo como aquela parte submersa lá do iceberg. Né? Então é isso. Cris. E é muito legal, Portela, porque nós entramos na empresa vendo, ouvindo, sentindo cheiro, né? Sim, sensorial. Os nossos sensores estão todos eles ligados no momento que a gente põe o pé ali. Então, a gente, às vezes, percebe uma recepção que está cheia de papel. Opa, nós já temos um pequeno diagnóstico aqui. Nós percebemos uma pessoa que atende de uma forma mais seca. Opa, nós já temos um diagnóstico de uma cultura aqui. Então, essas percepções, e isso nós nos valemos muito do nosso tempo de caminhada, né? A gente começa a perceber esses pequenos detalhes nos auxiliam na construção da solução. Até, eu não posso tratar o Portela da mesma maneira que eu trato o Marcelo. A gente precisa entender um pouquinho de quem é, como é que o Portela é. Então, esse diagnóstico, ele é feito na primeira visita, e esse diagnóstico não é o diagnóstico escrito, né? Não é aquele que a gente, a empresa tem tanto de endividamento, falando de finanças, né? Tem tanto para resolver, tem esse problema para resolver. Mas, enquanto a gente está conversando, a gente está praticando um pouco aquela consciência de estar ali de fato, né? Mindfulness, né? E observar, opa, agora o Portela franziu a testa. Essa fala que eu fiz incomodou. Né? Então, assim, ter essas percepções nos auxiliam no diagnóstico total. Então, a gente tem aquele diagnóstico clássico, que é onde a gente observa todos os detalhes técnicos, né? Mas a gente entra com a mente e com o coração junto, não só com o negócio. E até complementando, essa percepção ela é muito rica, porque a gente consegue identificar onde entram os nossos colegas nesse momento, né? Porque toda a transformação que uma empresa passa, ela está mudando a cultura dela, né? Independente do setor, se é processo, se é recursos humanos, se é a área financeira, é uma mudança, né? É uma mudança de cultura. E a cultura, ela é desde aquilo que a gente vê no layout da empresa, na forma como as pessoas estão se vestindo, né? Como elas se comportam dentro da empresa. Então, essa identificação de... essa pessoa, ela não... Parece que ela não faz parte dessa cultura, como a Cris disse, né? A recepcionista já olha com uma expressão na qual me parece que ela está querendo... Né? É a comunicação não verbal, né? A essência da comunicação não verbal, ele representa muito mais do que a gente fala, né? Então, é identificar isso, e muitas vezes, quando há essa transformação, pessoas não vão mais fazer parte desse time, porque não faz mais sentido para elas não se identificam mais com esses valores que são modificados, né? Bacana. E quando encerra-se a fase de diagnóstico, quais são as próximas etapas do trabalho da Inspirari para buscar esse resultado para os clientes? Quem é que pode me responder? Eu então vou só dar o início, tá? Em resposta ao que tu perguntaste agora, vem algo fantástico, chamado plano de ações. Voltando de novo àquilo que eu falei anteriormente, prática. Tá? Longe de ser somente plano de ações para ficar no papel bonitinho, ou no computador, hoje em dia é eletrônico, né? A gente fala no papel, mas pode ser no tablet. Longe disto. Mas tem-se que ter um plano de ações, e de preferência aquele famoso plano de ações, como a gente diz, que é o 5W2Hs, que são 7 perguntas, 5 mais 2, né? 5W2Hs. Onde uma delas é o quem. Quem é o responsável? Essa ação aqui é o Portela. Eu vou escrever lá, Portela tem que até o dia 1º de julho tem que encerrar tal etapa. Tá? Então, é importante ter-se um plano de ações. Pessoal, me ajudem. Portela, novamente, acho que aqui a gente traz um pouco assim... Eu tenho algumas empresas que já passaram por várias consultorias. Né? E... o plano de ação, ele é uma ferramenta, né? E a gente usa. Mas muitas empresas estão tão habituadas à consultoria chegar e entregar um pacotinho, tá aqui o teu pacotinho, resolve,
que elas ficam tão ávidas para ter documento, para ter planilha, que a gente demora um tempo para mudar a cultura, mudar a mentalidade. Então, em alguns momentos, a gente retarda o plano de ação formal. Que interessante. Retarda e diz, ok, vamos um pouco mais. Vamos entender onde é que está a raiz desse problema. Porque eu te entregar o plano de ação para te deixar numa gaveta depois não vai resolver. Então, nós primeiro precisamos que tu entenda que tem que ser feito. Estou com uma empresa que eu até tive um atendimento aí nos últimos dias, que a gente teve que fazer uma conversa mais dura, de dizer assim, não vou te entregar o plano de ação. Não vou. Porque você ainda não comprou a ideia de fazer o que a gente quer fazer. Então, não adianta, eu vou te entregar um plano de ação, eu posso dar como encerrada a etapa, vou embora, amanhã a tua empresa volta a ser o que era antes, quando tu me chamou. Então, um dos pontos interessantes é que a consultoria, ela não pode ser para sempre, para a vida inteira, porque aí eu não sou consultor. Eu sou um membro da equipe. Então, ela não pode ser muito longa, mas ela também não pode ser muito curta. Sim, para não conseguir tangibilizar o resultado. Tangibilizar o resultado e, de fato, fazer a mudança. Porque entregar o documento, entregar a planilha, essa é a parte fácil. Mudar o hábito que existe dentro do negócio é a parte mais complexa. E eu penso que muitas vezes, as consultorias, de uma maneira geral, pecam por isso. E aí, talvez seja aquele receio que as empresas têm de contratar um consultor, que diz, vai passar mais um aqui. E sim, porque acontece. Como eu disse, quando eu era executiva, eu tive uma pessoa fazendo um trabalho de custos na empresa onde eu trabalhava. E eu dizia, a gente não vai conseguir colocar em prática nesse formato. A empresa ela não tem toda a estrutura para fazer isso rodar. Não, mas o modelo é esse. Mas não vai funcionar. E dito e feito, foi gasto um horror com a consultoria na época, e ele saiu, e a gente não voltou ao anterior, mas não chegou onde precisava. Entendi. Então, assim, é necessário um pouco mais de atenção à mentalidade, à mudança de mentalidade, não só a abordagem de planilhas. Mas, respondendo de forma direta o teu questionamento, a gente faz o mapeamento do diagnóstico, entrega as ferramentas, treina dentro dessas ferramentas e, nesse decorrer, muda a mentalidade. Que bacana, porque a gente vê que é um trabalho de forma colaborativa. Se a empresa não comprar, não adianta vocês irem lá e fazer toda essa entrega que vocês estão propondo, né? Então, também tem que ter, como tu disse, além de esperar o tátil, né? Porque a gente é muito apegado à matéria. Então, a gente quer... Né? Eu estou comprando um negócio. E quando a gente vende esse intangível, é difícil, né? Eu entendo o quanto que deve ser difícil para vocês, mas com a técnica, com o expertise, com o tempo também que vocês têm, eu acredito que vocês consigam, aí na maioria das vezes, dar esse drible lá no empreendedor ou na direção e conseguir perfurar esse cerco. Mas só para a gente ir nesse ponto ainda, para ficar claro para quem está nos assistindo, quando que é o momento de avançar mais? A Cris trouxe aqui uma situação, né, de, não, eu tive que ser firme com o cliente e dizer, não é o momento, né? Mas e na hora que abriu a avenida, como que continua esse trabalho até chegar no início, meio e fim do trabalho de vocês? Como que é a continuidade até chegar ao fim de vocês? Quando que vocês veem, aqui concluiu esse trabalho? Eu só iria complementar, e acho que faz sentido com o que você está perguntando, que a gente tem que respeitar o tempo do cliente, né? Muitas vezes a gente entra, ele aceita, ele compra, né, o nosso trabalho, e na medida que a gente está fazendo as mudanças, eles começam a resistir. E aí que a gente percebe, né, enfim, respeita esse momento da resistência e vai conduzindo conforme for a forma mais adequada. Porque o sucesso de uma empresa, ela se dá através da estrutura
da estratégia e da cultura, né? Então, quando a gente está fazendo uma mudança na empresa, a gente está mexendo com a estratégia dela, né? E com a sua estrutura, e a cultura é uma alavanca para tudo isso. Então, tem que andar junto. Então, tem que haver também essa conscientização, né, da alta gestão, da importância do trabalho, de mudar essa mentalidade, né, que a gente chama, pode se mudar de fixa para uma mentalidade... Flexível. Isso, exatamente. E é esse o momento que a gente consegue identificar que... onde também há a participação, onde todos começam a entender esse processo e a construir junto essa mudança. E aí a gente vai, de fato, fazendo com que as coisas aconteçam, só que depende muito deles, né? Entendo. É interessante a pergunta, Portela, por outro motivo também. Nós não vendemos horas. Nós vendemos projeto. Que legal. Então, assim, a gente não tem um cronômetro ali. Aí zerou, agora a gente está indo embora. Tchau. Tchau. Porque aí, às vezes, a gente acaba não entregando se vendermos na hora, né? E no momento que a gente percebe que a mentalidade está começando a mudar efetivamente, se começa a entrega das ferramentas, e essa ferramenta, ela precisa ser, então, criado um hábito de execução. Então, a gente acompanha o hábito de execução, a gente espaça as visitas para que a gente possa acompanhar o hábito de execução e, a partir dali, começa a observar os resultados. Então, é uma diagnóstico, trabalho de mudança de mentalidade, a parte mais braçal nossa, né? Assim, onde a gente faz mais esforço, entrega de ferramentas para que possa ser, então, trabalhado num novo formato, num novo modelo, e depois, então, um acompanhamento para entender, ok, aderiu, e, por último, quais foram os resultados que foram alcançados. E só para complementar tudo isso que foi falado agora, tem uma coisa que eu acho que é bem importante também. Eu acho que tudo isso também nasce na hora de fechar uma prestação de serviço, os acordos que são feitos. Nosso cliente, o cliente de qualquer consultoria, acredito que deveria ser assim, ele tem que ter um entendimento muito claro lá no início, que nós somos consultores, nós somos empregados da empresa, que a gente vai entrar na empresa para ajudar ele a superar os desafios, ajudar ele a sanar as dores que ele está sentindo naquele momento, mas que ele tem que ter o compromisso desde o início, desde que a gente começa a fazer esse pré-acordo, antes de assinar qualquer tipo de contrato, que a nossa vida lá realmente não é perene, como a Cris falou. Ela é um curto espaço de tempo, é um processo que a gente está fazendo lá. Vamos entrar, vamos trabalhar e vamos sair. Vamos entregar as coisas que tem que entregar e vamos sair. E de maneira nenhuma a gente vai fazer gestão sobre os funcionários deles. De maneira nenhuma a gente como consultor pode entrar na questão fazer gestão do trabalho, dos processos. A gente tem que propiciar, sim, as ferramentas, fazer todo o acompanhamento para fazer com que a coisa funcione. E ele tem que ter ciência que a atitude de fazer a coisa funcionar não é nossa. É dele, como empresário, como gestor do setor, enfim. A atitude de fazer a coisa funcionar é da empresa. Mas sempre funcionou dessa maneira até agora. Sim, mas nós entramos aqui justamente para te dar outras ferramentas para te poder trabalhar de maneira diferente. Isso requer mudança de comportamento, de entendimento das equipes, é claro, mas uma mudança de comportamento e de atitude muito forte do gestor, do líder, do empresário, seja que for. Então, tudo isso que a gente está falando aqui agora, eu acho que ele tem um nascimento lá no início, quando faz esse pré-acordo, tem que estar muito claro na cabeça deles. A nossa vida aqui, ela não é perene realmente. E tem mais um detalhe que talvez seja fundamental também. Quando a gente chega num momento que a gente percebe que a consultoria não está evoluindo, né? Porque não é o momento da empresa, pode acontecer, porque os gestores não estão preparados, a gente convida o cliente, então, para uma conversa e suspende a consultoria. Né? Pode acontecer. Nós vamos encerrar aqui, nesse momento. A gente está percebendo que vocês estão gastando dinheiro conosco à toa. Que é essa resistência interna. Isso aí, que não estão acontecendo as mudanças. Talvez não seja o momento, talvez você tenha, nesse momento, outras prioridades. E é assim que você tiver... perceber, sentir realmente o desejo de trazer a gente de volta, a gente volta. Mas nesse momento não está fluindo, não está acontecendo o resultado.
nessa conversa, muitas vezes, o cliente acorda, assim, né? Tá, não, vamos continuar. Né? Vamos continuar que eu vou mudar minha mentalidade. Mas, via de regra, o que nós não queremos, e é um princípio da Inspirari, é receber recursos sem dar resultado. Falando em recursos, vamos falar de recursos humanos, já que tudo isso que a gente está trazendo tem a ver aí com a parte também da mente e coração, Exato. que é o grande propulsor das coisas acontecerem. Exato. Ou seja, as empresas só existem porque as pessoas estão lá e estão para elas, né? Então, Verônica, eu gostaria de saber um pouco mais, né, desse teu trabalho, Sim. dentro de toda essa ambiência que vocês vão trazendo para as empresas, quando que a Verônica chega lá e também coloca suas digitais. Então, concordo que o capital humano ele é um ativo muito valioso nas empresas, né? E esse sopro de vida do RH, da gestão de pessoas, ele vai muito além do burocrático. Ele consiste em construir essa cultura, que a gente já falou bastante, né? Dessa cultura saudável, de construir uma cultura forte, ou até mesmo fortalecer a cultura que a empresa já possui dentro dela, porque a gente começa a identificar com o empresário se os valores que hoje ele apresenta na empresa faz sentido ou se ele quer buscar um outro caminho. E aí que a gente vai começando a construir essa nova cultura, alinhando os valores da empresa com o seu propósito. E assim a gente consegue também atrair, né, e reter pessoas que compartilhem dessa visão, que isso é muito importante. Né? Ter pessoas que estejam alinhadas com esses valores, como a gente até comentou, senão automaticamente elas vão sair de uma forma orgânica, elas saem da empresa. E construindo ambientes onde as pessoas elas se sintam genuinamente inspiradas e principalmente tem uma questão que eu considero pertencentes a esse negócio. Né? As pessoas elas têm que se sentir pertencentes. Como isso? Compartilhando os mesmos valores, o mesmo propósito da empresa. Isso se dá, para mim, desde o momento do primeiro contato para uma entrevista. Começa a se construir essa identificação. Então, a gente sabe que colaboradores que estão engajados, eles trazem melhores resultados. E eu vejo, assim, que... Até uma curiosidade, né? Que cultura, ela advém da palavra colo. No latim, ela significa eu moro, eu cultivo. Então, a gente vê, consegue entender, né, a importância da cultura, do acolhimento, da cultura organizacional. E o grande desafio que eu vejo hoje nas empresas é esse construir, fortalecer, né, essas relações dentro da empresa, é cultivar esse lado humano. E quais, no teu ponto de vista e também na tua experiência, atualmente, quais são os principais desafios para uma equipe estar coesa, para o trabalho de vocês ser fértil, né? E mais uma vez, a palavra resultado aparecer, né? O grande desafio é fazer com que a alta gestão ela consiga entender e seguir, né, por esse caminho que a gente vai construindo. Porque o que eu vejo que muitas vezes eles entendem o propósito, a ideia, mas eles não conseguem mudar, né, ter essa mudança de comportamento no dia a dia, que é o grande desafio, né, os gestores se colocarem nesse lugar, porque é um processo de cascateamento, começa lá de cima e vai descendo. E assim a gente vai construindo e modelando uma cultura de uma empresa. E se não existir mudança da alta gestão, infelizmente, os resultados eles não vão ser satisfatórios, né? Então, eu acredito que esse é um grande desafio. A gente tem sentido muito, e acho que nós estamos no meio de algumas gerações, né? É um momento do mundo onde tem mais gerações juntas trabalhando nas empresas. E a gente vem de uma cultura de comando-controle. Eu brinco porque eu sou comando-controle. Sim, sim. Só eu aqui, né? Para hoje, uma liderança mais humanizada. Né? E essa conversão de uma cultura de comando-controle para uma liderança mais humanizada, ela é forte, né? Ela é difícil, ela não é tão fácil. Né? Acho que a Verônica pode explanar um pouco mais esse assunto, que é a área dela, mas a percepção que eu tenho, por mim, é que,
passei do limite de novo, tô no piloto automático, comando-controle. Né? Volta, né? Mas talvez porque eu tenha já me conscientizado disso, mas muitos empreendedores ainda não, né? Eu vejo que está mudando um pouco essa mentalidade. Estou sentindo uma evolução, né? Que o RH, a área de gestão de pessoas, ela está se tornando uma protagonista dentro das empresas. Sim. E agora, 2025, tem essa nova lei, né? Que é a NR1, e então ela sensibilizou muito os empresários e a liderança nesse sentido de ter mais esse olhar humano, né, a entender um pouco sobre segurança psicológica. De fato, eu fico muito feliz porque as pessoas são muito importantes dentro das empresas. Então, esse olhar humano é que vai, né, fazer toda a diferença. Então, essa cultura humana, eu acredito que seja, daqui para frente, vai ser o sucesso, a consequência do sucesso das empresas. Eu queria pôr uma pimenta. Vai lá. Vamos temperar isso aí. Na verdade, eu queria transformar essa comida assim em tailandesa. Muita pimenta. Mas é uma pimenta real. E até tem a ver com mente, coração e negócios. E eu gostaria muito de que a Verônica continuasse falando e mais a equipe toda. Mas a pimenta toda é o seguinte, que a gente agora escutando aqui a Verônica, pareceria que é só a questão de ter aquele assim, bom entrosamento, aí a NR1 que a gente lê, eu tenho certeza que todos que nos assistem aqui já devem ter ouvido falar, muitos são até expertos em NR1. O que é a pimenta? Resultados. Resultados. Eu quero dizer o seguinte, indicadores de desempenho, KPIs, Key Performance Indicators, KPIs, para quem gosta de inglês. Ou seja, e aí agora vai assunto aqui para a gente vai ter que fazer um podcast gigante. Não, a gente vai fazer um resumo. Mas eu quero dizer o seguinte, e eu até lanço essa pergunta aqui para a Verônica e para todos nós aqui da equipe. Como a gente fazer com que tudo de cultura, tudo de NR1, tudo, também dê os resultados otimizadamente que o empresário quer? Porque nesse plano de ação em que eu comentei ali, o 5W2Hs, bom, né? Um dos 7 muito importantes que até costumam lá na planilha, quando se faz uma planilha eletrônica, é o que tem a largura maior, é o como. Né? Porque o como é que a gente vai exemplificar. E lá no como nós vamos botar, que nós vamos ter que ter um indicador. E aí, aquele meu assim, colaborador chamado, então, assim, Verônica Nicolau, é uma colaboradora que eu vou fazer de tudo, eu sou aquele empresário, eu vou fazer de tudo para que esse colaborador, para que essa colaboradora tenha tudo o que agora ali a Verônica explanou. Mas eu também quero resultados dela. Afinal de contas, eu pago um salário bom para ela. Eu então né, espero que ela ache que seja bom também, porque em geral... Então, em geral, todo mundo acha que ganha pouco, né? Mas eu quero dizer que eu pago um belo salário, eu tenho certeza que é acima da média aqui da região de onde nós estamos. Mas eu quero resultado. E eu estou dando tudo, eu estou dando essa questão de NR1, mas eu quero resultado. Então, essa é a pimenta que eu quero botar. Ou seja, é importante que a gente discuta aqui, porque a gente não quer que aquele empresário agora desligue aqui essa recepção, porque eles estão falando... Não, sabe? A gente está falando mente, coração e negócios, onde tudo é uma coisa interligada. NR1, importantíssimo, a área da Verônica é importantíssimo, tanto que eu amo essa área. Eu até lido muito com DHO, desenvolvimento humano e organizacional. Acontece que não esqueçamos dos resultados. Eu tenho que ter os resultados. O Roberto, ele é meu funcionário, ele tem que ter os resultados. O Marcelo é meu funcionário, ou então ele é o gerente desses 3.
E aí, então, poxa, eu como diretor da empresa, eu tenho que pegar no pé. Esse gerente tem que ter os resultados, ele tem que tirar mais resultados desse pessoal. Será que o Então, Marcelo é essa comando pimenta controle? Pois é. Eu tava pensando aqui, né? Mas acontece que eu tô me botando no lugar, sim. Sim. Mas acontece que eu tô me botando no lugar, porque a gente é uma empresa que a gente é chamado pelas empresas para a gente torná-las, é como eu disse, que eu auxilio empresas a que eles tenham, para que eles obtenham mais de si. Resultados tangíveis. Então, como fazer? Então, é essa minha pimenta que eu lanço para nós 4 respondermos aqui para o Portela. E foi ótima essa pergunta última dele, hein? A tua pimenta é fantástica. Mas como qualquer bom bate-papo, vai chegando ao fim também. Né? E vai ficar para um novo podcast. Um novo podcast. É isso aí. E é isso que é o máximo do podcast. Porque isso aí. quando a gente chega nesse ápice e consegue terminar com esse ápice, né, com essa provocação desse tamanho, que vai gerar com certeza um grande debate ali na frente, a gente faz um convite para quem está nos assistindo que continue seguindo, porque vocês já viram que o podcast aqui é maravilhoso, ainda mais com esse nome, né, que fala de mente, coração e negócios. Então é um convite a todos nós. E aí então, a roda gira, né? A roda gira. Isso aí. Então vou fazer agora uma última rodada para vocês fazerem as suas considerações finais desse primeiro encontro com o público de vocês aqui no Mente, Coração e Negócios. Começando, então, com a Verônica. Bom, eu acho que você já falou tudo na sua explanação. Foi muito legal compartilhar esse momento. E eu acredito que hoje foi o início de muitos assuntos que a gente vai ter, vai conseguir debater e vai conseguir ajudar tanto os empresários como as pessoas também que fazem parte das equipes de trabalho. Marcelo. Bom, eu já falei bastante. Eu gostaria de finalizar com uma coisa somativa, ou seja, uma coisa que até tem ligação com essa tua última pergunta que eu já falei, que eu achei fantástica. É a palavra estratégia. Poxa, estratégia é tudo. Nós somos estratégia. Nós, a Inspirar e Resultate, nós somos especialistas na parte estratégica. Não só a realização daquilo que a gente pode pegar na mão, algo concreto, que é o chamado planejamento estratégico, que é muito importante. Mas eu menciono aqui a estratégia como um todo. Isso é o que faz a gente levar adiante e ter mais eficiência, que gera mais produtividade e que gera mais lucratividade. Esse é o objetivo, é que as empresas tornam-se mais lucrativas. Muito bem. Roberto. Primeiro podcast de muitos, com certeza, né? Mas acho que foi um bate-papo muito bom. As perguntas foram muito provocativas. Deu para a gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo muito legal sobre a nossa proposta de trabalho, sobre o nosso entendimento das necessidades dos empresários, né? E que a gente pôde aqui, de uma certa forma, explanar o quanto que a gente pode estar, o quanto a gente está disposto a poder ajudar essa comunidade de empresariado que tem aí, que no dia a dia está sofrendo e tem muitas coisas por fazer, né? E a Inspirar Resultados tem isso aí na veia para poder tentar ajudar. Muito bem. Cris. Primeiro, agradecer, Portela, pela condução, excelente condução. Obrigado. Agradecer a X-Play pelo espaço também. Nós estamos aqui no espaço TV da X-Play, né? Muito bom, podcast. E trazer para os nossos, quem está assistindo ou ouvindo ao nosso podcast, que a nossa essência é essa. Nós pensamos no resultado ali no final, nós pensamos na evolução das empresas e acreditamos que para o país, para as pessoas e para as empresas, os negócios são importantes. Eles fazem parte do tripé. É mente, coração e negócios. Ou mente, coração e trabalho. Né? Se a gente for para psicologia de essência, né? É o nosso tripé de sustentação. Então, é dentro disso que nós vamos trabalhar. Convidamos para assistir os próximos podcasts, que serão daqui para mais. Melhoria constante aí.
com toda essa energia de vocês e também com todo esse carinho que a gente sente, com o cuidado que vocês têm, não só com os clientes, mas com todo mundo que assistiu aqui. Então, mais uma vez eu reforço o convite, vá comentando, vá colocando aí perguntas para o Roberto, para a Verônica, para o Marcelo, para a Cris aqui, e a gente vai com certeza contando com o seu engajamento para compartilhar, porque coisas boas na vida a gente precisa compartilhar. E eu sou um pouco, né, suspeito de falar isso hoje, mas aqui foi maravilhoso, com certeza. Então, muito obrigado a você que acompanhou o Mente, Coração e Negócios, e vem muito mais pela frente. Valeu! Muito obrigada, isso aí.